Muitíssimamente bem-vindo, eu sou o Jason Ferreira e você está no canal Além da Fé. Hoje, no quadro Pergunte ao Ateu, estaremos respondendo a dúvida de um internauta que nos escreveu. O seu nome é Ramiro Mendes. Ele disse que tem 65 anos de idade. Ramiro, inclusive, afirma que fez parte da Igreja Adventista por mais de 35 anos. Hoje, o senhor Ramiro está vendo os nossos vídeos e ele está simplesmente caindo na real. Está caindo na realidade e percebendo que muita coisa não se encaixa nas supostas verdades que a religião cristã e a Bíblia lhe apresentaram até o dia de hoje. Eu vou ler a pergunta dele aqui para vocês, vou colocar na tela e vocês leem junto comigo. Ele disse o seguinte: Bom dia, Jason. Preciso da sua ajuda. Se puder me responder, ficarei grato. Comecei a seguir você no YouTube, concordando em muitas coisas que você fala. Sou há 35 anos membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais uns 10 anos em outras denominações. Mas já faz um bom tempo que venho questionando muitas coisas da Bíblia. Agora, a minha pergunta: qual o sentido, então, da nossa vida? É nascer, crescer e depois morrer e aí acaba tudo? Estou com 65 anos e sempre acreditei que nós, depois que morremos, estaremos junto a Deus no paraíso. E agora, aí te pergunto, então nós que somos pessoas boas, corretas, vamos ter o mesmo final como uma pessoa que mata, que rouba e que estupra uma criança? Porque se tiver um final assim, então não vale a pena ser honesto. Você concorda? Pode me dar uma resposta sobre isto? Me responda aí. Abraços. eu li exatamente da maneira como o senhor Ramiro me escreveu. Estas foram as suas palavras. Então, meu irmão, eu fico muitíssimamente agradecido a você. Muito obrigado, senhor Ramiro. Agradeço de todo meu coração por sua pergunta e, acima de tudo, por sua honestidade intelectual. Isso é o que falta a muitos cristãos, crentes e religiosos e afins por aí. Agora, nós temos um probleminha aí no seu ponto de vista, porque o ponto de vista que o senhor concebeu, esse que o senhor estabeleceu para um mundo sem Deus, é um dos piores que tem. O interessante de tudo é que o senhor, quando fala, nós que somos pessoas boas vamos ter o mesmo fim que as pessoas más. Mas isso aí não vale a pena. Eu vou lhe dar alguns exemplos de como se firmam as sociedades. As formigas, por exemplo, elas não possuem deuses, mas elas se organizam. Não é porque não tem Deus que elas não deixam de se organizar. Então elas se organizam, elas trabalham juntas e elas procuram harmonia social. Não é pelo fato de não termos um Deus que vamos simplesmente nos desorganizarmos. Não é essa a proposta. Agora eu vou ser mau. Não é essa a proposta. Os felinos, selvagens e caçadores, do mesmo modo, eles trabalham todos em equipe e comem ali a caça juntas. Os golfinhos, as baleias e muitos outros mamíferos, eles simplesmente entenderam que trabalhar em equipe, senhor Ramiro, é importante, tanto para o bem-estar da prole como do clã, principalmente. E nós, humanos, senhor Ramiro, também trabalhamos dentro dessa mesma realidade. Nós vivemos sob os mesmos aspectos, vivemos sob as mesmas condições. O que afeta um, afeta a todos. Não somos criaturas de um Deus que criou todas as coisas para nós e por nós, longe de nós pensarmos uma bobeira dessa. Somos simplesmente puramente mamíferos, andamos com duas patas, somos parentes próximos dos símios e não existe nada que negue esta realidade, meu irmão. A maioria dos religiosos, eles concebem uma esperança de um céu e o inferno para aqueles que não praticam coisas boas. Mas se você prestar bem atenção, você vai se perguntar o seguinte, senhor Ramiro, e o grande público que esteja agora nos ouvindo e nos vendo de todas as partes do mundo. Veja, a barata, o coelho, o macaco, a formiga, o porco, o rato, o veado, o cavalo, o boi, a girafa, o hipopótamo, os peixes, as aves, os insetos, os roedores, os invertebrados, os parasitas e muitos outros desses animais, eles vão
Para onde após a morte? Você deve se perguntar sobre isso daí. Para onde vão esses insetos, bichos maiores, médios e menores e até mesmo seres microscópicos? Para onde eles vão quando eles morrem? Por que haveria vida após a morte apenas para nós? Logo nós que inventamos os deuses, nós que inventamos os anjos, nós que inventamos todos os salvadores, todas as guerras, todas as ficções celestiais, toda a guerra cósmica entre os deuses, fomos nós que inventamos. Logo, nós é que vamos para os céus, nós é que vamos para os infernos, nós criamos um inferno para aqueles que não se coadunam com a nossa vontade. E os animais não têm oportunidade nenhuma? Meu amigo Ramiro e o grande público que nos dá assistência, prestem bem atenção numa coisa. Não há nada de magnífico ou especial em nós. Essa inteligência que nós temos, outros animais possuem essa inteligência, só que em graus diferenciados. A inteligência, por exemplo, mas nós somos inteligentes. Verdade, somos inteligentes. Só que a inteligência só serve para uma finalidade. Qual que é? A sobrevivência. Se todos esses animais chegaram até aqui nesse grau de evolução junto com a gente, é porque eles foram inteligentes, tanto para resistir. Eles resistiram, eles enfrentaram tudo. O inferno climático, as tempestades, os desastres naturais, a fome, a sede, o sol, a chuva, tudo isso. E isso mostra o quão inteligentes e habilidosos eles são. Então, meu irmão, não há nada de diferente em nós. Não existe nada que foi criado para nós, por nós e para nós. Nada. Nós somos apenas apenas entre os seres vivos, apenas um mortal, um simples mortal, que sonha com a imortalidade e sonha com um mundo melhor. É só essa a diferença. A diferença entre nós e os animais não humanos é porque nós fabricamos os nossos deuses, nós fabricamos os nossos salvadores divinos, os nossos anjos, os nossos espíritos que vivem em nossa mente. E esses mesmos espíritos e anjos e santos, eles são reproduzidos em forma de gesso, barro, ferro, madeira e etc. E nós ficamos aqui, rezando para essas coisas que nós mesmos criamos. Então, meu amado, devemos saber diferenciar o que é ficção e o que é realidade. Essa ideia bíblica que diz assim: vós sois deuses e vós outros sois todos filhos do Altíssimo, ou seja, pequenos deuses, semideuses, lá escrito nos Salmos, de número 82, versículo 6. Essas literaturas, elas estão enquadradas dentro da ficção e da fantasia. Você não é filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Não existe nenhum filho de Deus aqui. Esses textos, em forma de versículos e capítulos, eles se enquadram perfeitamente dentro do que nós chamamos de ilusão, de fantasia, de ficção. Mas talvez você me pergunte: Jason, mas em Marcos capítulo 9, versículo 23, não está escrito lá que tudo é possível ao que crê? Verdade, 10 para você, está escrito, só que é um texto fantasioso. Esses textos, Brasil, eles não se coadunam com a realidade. Não existe como você contextualizar, aplicar esse texto nos dias de hoje. A Bíblia é simplesmente um livro místico, repleto de encantos, repleto de feitiços, repleto de magias e nada mais. Talvez você me pergunte: Jason, você não me falou nada sobre vida após a morte. Bom, sobre este assunto, o que eu posso te dar é apenas a minha opinião. A minha modesta e humilde opinião. Nós não temos prova alguma, nós não temos evidência nenhuma, ou pelo menos algum indício forte que nos afirme categoricamente que existe um paraíso à nossa espera, ou alguma coisa após a morte. Então, para todos os efeitos, precisamos entender que não há justiça nessa terra, nem tampouco nenhuma moralidade absoluta. Nós mesmos, Ramiro, somos nós que formulamos e estabelecemos os nossos usos, costumes, as nossas regras, as nossas leis, os nossos mandamentos, os nossos estatutos, a nossa religião, a nossa ética e tudo isso. Coisas que hoje são e amanhã deixam de ser. Não existe nada absoluto entre nós que permaneça para sempre. Então, vem a pergunta: Jason, será que eu fui enganado?
Peraí. Não só você foi enganado, mas milhares, milhões de pessoas estão sendo enganadas até o dia de hoje. Infelizmente, nós fomos enganados, mas enganados por um bom motivo. Afinal de contas, a existência desses seres mágicos de humor duvidoso, seres invisíveis e onipresentes, eles acabam refreando a agressividade natural dos humanos. E essa vontade de matar, de roubar e de lesar o outro acaba sendo um pouco refreada pela existência, essa suposta existência, por essa suposta punição que os deuses provavelmente possam dar para essas pessoas. Então, meu amado, meu amigo e irmão, a religião, o que é a religião, Jason? A religião nada mais é do que um entretenimento. É um circuito de ilusão, é um passatempo. Enquanto o pessoal está aqui com Bíblia na mão, os governantes vão inventando regras superiores, regras essas capazes de deter os instintos mais fortes e mais perversos e profundos que há dentro da gente. Bom, Brasil, chegamos ao fim de mais um vídeo e, como sempre, eu trago uma reflexão para vocês. Se, na verdade, essa minha explicação não foi tão plausível ou não foi a explicação que você gostaria de ouvir, saiba que essa é a minha explicação. São essas as minhas palavras, o meu exclusivo ponto de vista. É a minha forma de conceber o mundo, é a minha cosmovisão filosófica e real, que se opõe veementemente ao mundo mágico, ao mundo encantado, ao mundo repleto de feitiços apresentados pela religião. Se você também deseja mandar sua pergunta, escreva-nos pelo e-mail que está aparecendo aí na sua tela ou continue fazendo os comentários que logo eu vou perceber você e vou te responder com toda certeza. Então, um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo, se Zeus quiser.